Beleza. Bom, então, como eu estava falando, o que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, o intuito da aula aqui da nossa comunidade é construindo super prompts para agentes IA no N8N. Tá? Então, basicamente, o que eu vou entregar aqui é o que eu utilizo nos meus projetos, é o que eu utilizo nos agentes que eu estou desenvolvendo e estou vendendo. Então, eu acredito que vocês vão poder aproveitar o máximo possível. Eu não vejo ninguém falando disso na internet, dessa estrutura que eu vou apresentar para vocês aqui. Eu acredito que a gente precisa, primeiro, falar sobre um ponto muito importante, que é o que é a engenharia de prompt. Eu acredito que você que é um pouco mais avançado, tem um pouco mais de calma, tá? Porque eu quero abordar todos os pontos aqui, mas é importante você entender de fato o que é engenharia de prompt, tá? Para a gente conseguir avançar para os próximos pontos. Beleza? Só para confirmar, vocês estão me escutando legal, né? Tá tudo certo aí. O áudio tá tudo aqui. Sim, tá filé. Beleza. Deixa. Se quiser ficar à vontade depois, Matheus, a empresa perto também, quiser abrir o microfone para falar, pode ficar à vontade. E se precisar parar, se não entender também, só me falar que a gente para aqui e eu explico de novo. Beleza, então vamos lá. Bom, engenharia de prompt, cara. Seguinte, basicamente a gente fazer perguntas e dar comandos para o modelo de linguagem. O que é o modelo de linguagem? A OpenAI, o Grok, enfim, são as ferramentas de IA que a gente tem disponível hoje aí no mercado. Gemini e por aí vai. Tá? E dominar essa forma de fazer perguntas, de dar comandos, permite que a gente tenha uma IA eficiente, que a gente construa um prompt eficiente. Tá? E o que é esse super prompt que eu falo? Né? Não é algo bonito, chamativo, só para chamar a atenção de vocês. É realmente um super prompt. Né? E qual que é o conceito disso? Tá? Por que super prompt? Não é apenas um prompt longo, não é um monte de texto, ele tem uma lógica por trás disso. Então, essa lógica por trás é uma combinação estratégica para a gente conseguir o máximo de eficiência e precisão ali do nosso agente, ok? E como que é feito isso? Tá? E logo já vai acabar essa parte teórica e a gente vai partir para a prática, tá? Para vocês verem como que constrói isso. E como que faz isso? Eu pego 5 elementos essenciais, tá? Para esse super prompt. Então, basicamente, a definição de um objetivo. O segundo ponto aqui é a criação de um papel, tá? É definir a persona do seu agente. Como ele vai se comportar, como que ele vai agir, qual que é o papel que ele vai assumir naquele atendimento, naquela ação, ok? Então, a partir disso, a gente coloca ele num lugar de especialista, certo? Terceiro ponto é o fornecimento de contexto. E ali depois você vai ver que eu vou mostrar para você como você pega esse contexto do seu fluxo do N8N e coloca no seu prompt. Que ele responde, ele dá uma resposta mais eficiente e não se perde. Ele utiliza informações do seu fluxo para dar resposta mais assertiva para o seu cliente. Beleza? Então, são informações relevantes da situação atual ali do seu atendimento, do seu fluxo, com dados históricos e recursos disponíveis ali no seu agente. Beleza? Galera que está chegando, seja bem-vindo aí, tá? Acabei de começar, então vamos para cima. Quarto ponto, definição da ação do seu agente. Tá? E aqui, cara, basicamente são comandos claros, específicos, que a IA ela precisa para executar. Eu gosto de dividir em dois, tarefas e especificações das tarefas. Tá? Com isso, a gente consegue fornecer instruções claras ali para o agente não se perder, ele executar as tools, as ferramentas dos agentes de forma eficiente. Beleza? Então, com as tarefas e as especificações das tarefas, no agente guiado N8N, a gente consegue respostas mais claras, ações eficientes, e ele não se perde. Okay? Quinto ponto é o formato de saída. Tá? E como que a gente quer que ele apresenta a mensagem no final. Então, ali você pode querer um JSON, um texto normal, uma lista, enfim, uma tabela e por aí vai. Okay? Um gráfico, e aí são os 5 pontos ali que a gente precisa para construir esses super prompts. Como eu falei, super prompt não é um prompt longo,
E não adianta também a gente encher linguiça no prompt, cheio de instrução, às vezes desnecessárias, que ele não está com aquele problema. Então, só coloca instruções que realmente o seu agente precisa, beleza? Bom, estrutura utilizada em projetos. Então, essa estrutura aqui que eu vou apresentar para você é a estrutura que eu utilizo nos meus projetos, dos meus clientes, e por aí vai, tá? Então, bom, essa é a estrutura que eu estou utilizando hoje, tá? Então, eu sempre estruturo os meus prompts utilizando a seguinte forma. É algo lógico. O agente de IA do N8N, toda vez, a cada execução, ele vai ler o seu prompt todo, certo? E a gente precisa passar uma estrutura para ele. Não adianta só você jogar o texto cru, eu tenho que passar uma estrutura. E a estrutura que eu utilizo, ela é dividida em 7 pontos, que é informações, que é o contexto com as informações que eu estou dando, que eu vou pegando ali do meu fluxo, ok? O papel que ele está exercendo, as diretrizes gerais, que são as regras ali que ele deve executar na hora de tratar uma mensagem, as tarefas, é algo mais generalista, e as especificações de cada tarefa. Como que ele deve agir em cada tarefa? Seja no atendimento, na execução de uma tool, coletando informações, por aí vai. Restrições. O que ele não deve fazer? Isso é muito importante. O que o seu agente não deve fazer? Seja, e depois tratamento de erro. Ou quando ele não conseguir executar uma determinada tool, quando alguma tool der problema, quando ele não receber todos os parâmetros, todas as informações solicitadas no atendimento, o que ele deve fazer? Pô, ele vai dar erro. Ele não vai conseguir executar uma tool, ele não vai conseguir executar uma ferramenta, enfim. E aí, o que ele vai fazer? É importante a gente passar isso. É fazer o tratamento dos erros. Eu já vou abrir aqui um prompt meu de um agente imobiliário para você ter uma noção de como que é isso no dia a dia ali no agente, tá? E aí, agora vamos para a prática, beleza? Então, esse daqui é um agente de atendimento de imobiliária, tá? Eu vou focar aqui no prompt, tá? Mas depois, no final, vai ter um tempinho para vocês fazerem perguntas gerais, independente se é sobre o prompt ou não, ok? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui. Aqui é o meu prompt geral de um agente de área imobiliária, utilizando aquela estrutura que eu falei, tá? Que é de informações, o papel, contexto, diretrizes, tarefas, especificações das tarefas. Depois nós temos aqui para baixo restrições e o tratamento de erro. Beleza? E olha só. Repare que as informações estão vindo aqui primeiro. Bruno, mas por que você coloca isso primeiro, cara? Porque, por exemplo, se eu tiver outro cliente que é uma imobiliária, eu não vou ter que mexer na estrutura principal do meu prompt, mudando nome, mudando instrução, mudando informação. Eu só altero essas informações gerais do meu prompt, beleza? E o resto vai ser igual para uma outra imobiliária. Lógico, cada um vai ter a sua personalização ali, às vezes, mas na maioria das vezes é tudo igual, é basicamente copia e cola. Uma dica, essa estrutura que eu estou utilizando aqui é a estrutura de Markdown. Para eu construir esse prompt, eu utilizo uma ferramenta que é o Visual Studio. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é essa ferramenta aqui, ó. Visual Studio. Deixa eu jogar para cá. Assim. Esse vem para cá e esse vem para cá. Tá aparecendo legal para vocês aí? Tá, sim. Beleza. Bom, então, o Visual Studio, ele permite a visualização melhor da nossa estrutura. Então, você vai ver aqui que ele aparece essas cores assim, ó, destacando o que é um título, o que é um subtítulo. Ele destaca aqui, por exemplo, o que é uma variável. Então, ajuda bastante na hora da gente construir, para ficar algo visível. Quando você inicia um novo arquivo aqui dentro do Visual Studio, ele fica tudo assim. Então, por exemplo, vamos supor que eu copie meu prompt, ó. Meu prompt aqui e coloque aqui. Tá? Ele não fica no formato. Por quê? Porque eu não salvei ele como Markdown, formato que eu utilizo aqui para o agente do N8N entender a estrutura lógica do meu prompt.
ok? Então, eu utilizando a estrutura Markdown, o arquivo Markdown, a estrutura Markdown, o agente de IA, ele entende que ele deve seguir uma lógica de execução. E a partir dessa lógica de execução, ele não se perde. E, basicamente, todo o arquivo Markdown, quando você salva ele, tá? Você pode vir aqui e escolher o formato, por exemplo, Markdown, ou colocar .md, tá? No Visual Studio, ele já permite isso. O bacana do Visual Studio é que ele tem inteligência artificial aqui dentro. Então, por exemplo, conforme eu vou construindo o meu prompt, eu vou salvar aqui como .md, Markdown. Quero mostrar para você a construção, e depois a gente detalha ali etapa por etapa, tá? Vou colocar aqui vendo isso. Exemplo. Beleza. Então, ó, eu já defini ele como MD, como Markdown, e ele já trouxe para mim as cores aqui, a visualização mais clara, beleza? Olha só, e conforme eu vou escrevendo, você pode ver que ele já apareceu um atalho aqui, tá vendo? Já apareceu uma sugestão. Acho que tá pequeno aqui, né? Vocês estão enxergando legal aí? Tá dando pra ver. Tá dando pra Tá ver? perfeito aqui, perfeito. Beleza. Então, a inteligência artificial aqui do Visual Studio, ele vai dando a sugestão. Então, você está vendo que eu não preciso utilizar o Grok, que eu não preciso utilizar o OpenAI. A inteligência artificial do Visual Studio, ela foi desenvolvida para programação. Então, sempre que tem uma inteligência artificial focada em programação, ela sempre vai seguir uma estrutura lógica, que é o que o agente de IA do N8N precisa. Então, aqui ele já vai dando a sugestão para a gente. Ó. Então, ele já entende que eu preciso agora fornecer um papel. Aqui, ó. Então, um papel. Então, olha só. Só de eu dar tab, ele já deu um autocomplete aqui. Ele já completou ali o meu prompt aqui. E o que eu quero mostrar para você agora nesse momento? O que é importante você entender? Que a própria inteligência da ferramenta vai construindo o prompt para você. E você, com o conhecimento que você tem, com as informações que você coletou ali, você vai construir o seu agente, o seu prompt. Tá? Então, vamos entender de fato como que é a estrutura aqui. Tá? Então, a primeira coisa, informações. O sentimento, que foi algo que eu defini lá no meu agente. Então, por exemplo, no meu agente, eu peguei o sentimento da conversa. Eu peguei o sentimento da conversa. E eu passei aqui. Aqui, ó. Eu estava pegando o sentimento da conversa. Para eu entender se é um sentimento neutro, se é um sentimento de solicitação, que o cliente está solicitando algo, se é sem interesse, se é uma conversa, se é um pós-venda. Então, sempre em atendimento é bom a gente colocar esse nó aqui de análise de sentimento para a gente conseguir identificar isso. Tá? O nosso prompt ele se torna mais apurado ainda. Ok? O nome da empresa, o nome do agente, os horários de atendimento, a data atual e o horário atual. Beleza? Então, basicamente, é isso das informações. Tá? Se tiver mais alguma relevante do seu cliente, você pode colocar aqui. O papel. Você pode ver que o papel aqui é a gente definir quem que ele é. Então, você é. Olha só, estou colocando o nome do agente. Esse formato, a gente diz para o N8N que é uma variável. Então, ele sempre vai puxar dessa variável aqui. Nome agente. Então, você está vendo que eu estou definindo Isabela, a variável nome agente. E eu não estou colocando Isabela aqui no meu prompt. Eu estou puxando a variável. Como se fosse uma caixinha que vai uma informação dentro. Basicamente isso. E aí o meu agente ele vai acessar essa caixinha e vai pegar o nome Isabela. Beleza? Então, estou falando que ela é uma assistente virtual e imobiliária da empresa. Olha só, estou colocando outra variável aqui. Especializada em agendamento de visitas de imóvel. Sua missão é atender clientes com clareza, com eficiência. Tá? Bruno, posso utilizar o Grok? Posso utilizar o agente, o ChatGPT para criar isso para mim? Pode, cara. Não tem problema. Mas o importante é você entender isso para que você consiga fazer os ajustes na resposta que o ChatGPT te der, na resposta que o Grok te der,
Então, você faz o ajuste necessário para ficar claro, para ficar coeso, para ficar, enfim, da forma que precisa ser, ok? Bom, diretrizes gerais. Aqui você está colocando regras, você está dando instruções gerais ali de como ela deve funcionar, de como o seu agente deve funcionar, ok? Então, aqui, nesse caso, siga estritamente as instruções de cada etapa do atendimento, né? Perguntando informação por cada vez, olha só, uma forma humanizada, tá? Depois, mantenha um tom profissional, o tom de voz que ela vai usar, é muito importante isso, amigável, empático, adaptando-se a cada sentimento do usuário. Pô, Bruno, mas como que ela vai entender o sentimento? Lembra que eu falei que eu estou pegando o sentimento atual da conversa? E para isso a gente tem um nó do próprio N8N, que analisa a mensagem e ela pega o sentimento, se é um sentimento de sem interesse, se é um sentimento de compra, de interesse, ou de pergunta, de dúvida. Então, para isso a gente coloca para o nosso prompt interpretar isso também. Ok? Validar todas as entradas de nome, telefone, data, por aí. Vai. Ok? Então, acredito que aqui ficou claro. Tarefas. A parte de tarefas é aquilo que eu falei. Não vou colocar já as tarefas para ela seguir ali como um passo a passo. Vou colocar algo mais geral. Tá? Então, aqui é um básico para ela entender quais são as funções do agente. Então, quando você entra, quando você vai fazer um café, você sabe que, pô, para você fazer café, você precisa de água, você precisa do coador, você precisa do pó do café, você precisa, enfim, de uma cafeteira, você precisa do básico, certo? Aí depois, o que entra ali? As especificações de como fazer o café. Então, pô, agora que você tem o álcool, você vai colocar a água na caneca, depois você vai esquentar a água, e depois, quando a água estiver fervendo, você vai passar ela no coador. Então, é aqui que é as especificações. É aí que entra as especificações. Tá? E para isso, a gente utiliza essa estrutura aqui. Ó. Você está vendo que na estrutura de Markdown, eu estou utilizando traço para definir o que é algo geral. E quando eu quero algo específico, eu estou utilizando 1, 2, 3, eu vou marcando ponto. E sempre que eu marco uma hashtag, é como se fosse um título. Então, tá utilizando, são seções, ok? E 1 ponto, 2 ponto, e aí o que eu quero, 3 ponto, eu estou dizendo que é algo específico, beleza? E aqui, ó, hashtag, seção, 2 hashtags, subseção. E ali eu estou enumerando ainda. Então, é a subseção 1. Depois eu tenho a subseção 2. Olha só. E dentro da minha subseção 1, eu tenho tarefas aqui, ó, para ele executar. Então, eu tenho a tarefa 1, que é coletar o nome. E dentro de coletar o nome, eu tenho o que ele deve perguntar. Tá? Bruno, mas eu quero que a IA faça isso para mim. Eu não quero deixar algo fixo. Não tem problema. Você pode tirar isso daqui, tirar a pergunta, ou falar algo do tipo assim, ó, crie uma pergunta, faça uma pergunta, né? Por exemplo, olha lá, ele até deu uma dica aqui, né? Uma sugestão, ó, faça uma saudação, vou até dar um autocomplete para isso, aperto tab aqui, tá? Faça uma pergunta, olá, como posso te ajudar hoje? Qual o seu nome? Então, olha só, a própria IA deu a sugestão aqui de como eu utilizar o meu prompt. Beleza? E aí eu estou falando o que depois, dentro do passo 1? Para ela armazenar em uma variável. Isso é muito importante, tá? Para você que está criando prompt, para a gente de IA que vai lidar com coleta de informação, é sempre importante você coletar e armazenar em algum lugar. Coletar e armazenar em algum lugar. Ok? Para depois o seu agente tomar uma ação de armazenar no banco de dados. No banco de dados. Ou seja, então, essa variável aqui que eu estou falando, ó, armazene a resposta na variável resp agendamento. Ou seja, é responsável agendamento, né? Essa variável, ela tem um armazenamento temporário, ok? No final da execução do prompt, eu tenho que pedir para ela tomar alguma ação com isso, ok? E você vai ver aqui como que eu vou conduzir isso.
Bom, então, a segunda execução, o que eu estou falando ali? Coleta o nome do responsável pela visita. Então, você está vendo que na conversa aqui eu vou coletando todas as informações necessárias para o quê? Para o meu atendimento inicial. Ele vem executando ali, tá? E salvando nessas variáveis temporárias, nesse armazenamento temporário. Então, eu tenho variável do responsável do agendamento, o responsável da visita, e peço uma confirmação. Depois eu apresento um resumo para ele. Então, olha só, na minha sessão 1, no atendimento inicial, eu coletei todas as informações e apresentei um resumo para ele confirmar se todas as informações estão ok. E olha só como que eu estou tratando isso aqui. Eu estou utilizando as variáveis para apresentar. Ok? Então, é por isso que é importante para você, quando você quer que a IA colete as informações ali no seu atendimento e depois ela apresente para o usuário. Pô, Bruno, toda a informação tem que coletar e salvar no banco de dados? Coletar e salvar no banco de dados? Não. Você pode utilizar as variáveis para você ter esse armazenamento temporário. E só no final você armazena, depois que ele confirmar. Então, depois que o cliente confirmou os dados dele ali, o número está certo, o nome está certo, o e-mail está certo, o horário da visita está certo, beleza, cara. Aí sim a gente chama uma tool para fazer esse armazenamento no banco de dados, agendar o horário lá no Google Agenda e por aí vai, ok? Então, nas especificações, eu tenho um atendimento inicial. Depois eu venho para consultar os horários. Olha só, essa consulta de horário é uma tool. Ele vai chamar uma ferramenta aqui no agenda. Então, aqui no meu agente. Então, olha só, ele vai chamar essa tool aqui, ó. E olha só como que é importante o uso das variáveis. Na minha tool, na minha ferramenta, quando eu vou chamar outra coisa aqui, eu estou passando o quê? Variáveis para ela. Eu estou passando aqui a data e hora do agendamento que o cliente quer. Eu estou passando o tipo da ação. E, Bruno, o que eu utilizo para o meu outro workflow receber essa variável? Eu tenho aqui o tipo da ação. Quais são os tipos de ação que eu tenho aqui? Consultar horário, criar agendamento, atualizar agendamento e cancelar agendamento. Isso daqui eu estou armazenando em uma variável dentro do meu prompt. Pode ver, ó, eu estou definindo aqui. Ó. Deixa eu vir aqui para ficar mais visível para você. Ó. Quando ele for consultar horário, eu estou definindo aqui, ó, defina o tipo da ação, a variável aqui, tipo da ação, eu estou definindo como consultar horário. Então, sempre que o meu agente executar, então ele está vindo numa execução lógica, certo? Está vindo aqui, ó, lendo de cima para baixo. Ele passou pelas informações, passou pelo papel. Pode falar, Tiago. Brunão, só uma dúvida aqui. Excelente a sua aula aí, cara. Não conhecia, tô aqui maravilhado, cara. Você é realmente professor top, cara, um mestre. Pô, Só massa. uma coisa. Obrigado. Não sei quem. Eu tava num grupo aqui, recebi o link. Na hora que eu entrei, eu falei, cara, eu tô há 2 semanas sem dormir, tentando achar esse tipo de conteúdo. Eu falei, cara, onde é que tava esse cara? Putz, velho. Depois a gente vai conversar. Enfim, eu entrei aqui no meio. No final, eu não sei se você se você já tem um curso, se você tem fluxo. Depois, se você puder falar mais sobre isso. Mas uma dúvida aqui pertinente aqui a esse assunto. Esse Markdown aqui, você coloca ele aonde na estrutura? Só para eu entender do que você está falando. Porque tem aquele Message System que você mostrou, ele vai dentro do Message ou não? Isso, ele vai dentro do Message aqui. Tá? Então, Dentro desse Message? Isso, dentro desse System Message. System Message. Mas aí dentro do OpenAI você não cria nada. Lá no agente, lá dentro do OpenAI, você deixa zerado lá. Então, o agente que eu estou utilizando aqui é o próprio agente do N8N. Entendi. Tá? Então, aqui, ó, se a gente for aqui em agente de IA dentro do N8N, a gente tem o próprio agente de IA do N8N, a gente tem agente de IA da OpenAI. Tá? Certo. Eu gosto de utilizar agentes da OpenAI para algo específico. Então, por exemplo, eu tenho... Esse é o meu fluxo principal, é o meu agente principal. Certo. Se eu estou chamando um outro fluxo, por exemplo, esse Google Calendário aqui é outro fluxo, certo? Sim. Se eu preciso de alguma inteligência lá para criar um texto, para formular uma frase, para criar algo
eu costumo utilizar agentes guiados OpenAI. Certo. Então, é mais para algo específico que eu utilizo OpenAI. Quando eu preciso orquestrar, gerenciar atendimento, gerenciar consultas, gerenciar ações, eu utilizo sempre o do N8N. E aí eu estou compartilhando com vocês aqui como que eu estruturo os agentes para ele não se perder. Para ele não surtar, para ele ser algo eficiente para os nossos clientes, entendeu? Entendi. Não, show de bola. Maurício, cara, valeu aí por ter compartilhado. Cara. De nada, tô aí. Se eu puder ajudar aí. Se der, Deus vai ter que te pagar muito aí, porque você top demais, cara. Valeu aí, tamo junto. Boa, tamo junto. Vamos para cima. Bom, então, Thiago e galera, o Markdown aqui, essa estrutura do prompt, eu monto ela aqui dentro dessa ferramenta, que é o Visual Studio. Depois eu compartilho com vocês entram lá no grupo lá do WhatsApp, que eu compartilho as ferramentas que eu uso, o formato aqui. Eu crio aqui dentro e depois eu copio tudo e jogo para o System Message aqui do N8N, ok? E essa estrutura lógica, ela vai dar mais clareza e uma execução ponta a ponta, etapa por etapa, ali do nosso agente guiado, beleza? Então, o que eu estava falando era a questão do uso das variáveis, né, e a importância dela para a gente chamar as nossas ferramentas, por exemplo, o Google Calendário. Então, eu estava falando que aqui, ó, quando eu estou nas especificações, que são as seções das minhas tarefas. Então, olha só, dentro da minha tarefa geral, eu tenho atendimento. Então, eu tenho aqui, ó, uma especificação de atendimento. O que ele deve fazer no atendimento? Ok? Quais informações ele deve coletar? Depois, eu tenho uma seção de especificação da consulta de horários disponíveis. O que ele deve fazer na consulta de horários disponíveis? E aí, a variável, o tipo da ação, que é a consulta de horários, tá? Para ele chamar essa ferramenta. Quando ele vai chamar essa ferramenta, ele vai passar um parâmetro. E esse parâmetro é a minha variável. É a informação que eu coletei, é a informação que eu defini no prompt. E aqui ele vai passar essas informações para chegar lá no meu outro fluxo e ele executar de forma eficiente. Então, aqui eu tenho a data e hora do meu agendamento, eu tenho o tipo da ação. E olha só, o tipo da ação é o que vai determinar qual caminho ele vai seguir para executar a tarefa lá no outro fluxo. Ok? Então, aqui, tem o consultar horário, criar agendamentos, utilizar agendamentos, cancelar agendamentos, o telefone que eu coletei, tá? E aqui eu estou pegando o telefone direto ali do atendimento da Evolution e a visita, né? Aqui adicionar as informações da visita. Então, eu estou agrupando tudo. Você vai ver que eu agrupo tudo aqui, ó. Então, aqui eu estou utilizando uma estrutura JSON para agrupar as informações, que são as variáveis. Eu estou passando o nome da variável, eu estou passando da variável em si. Tudo que é importante a gente utilizar esses blocos assim de estrutura para a gente passar algo coeso para a nossa ferramenta, que assim a gente vai ter eficiência na hora de gravar informação, na hora de criar agendamentos, principalmente quando tem integrações com outras ferramentas. Isso é muito importante, ok? Bom, e depois disso, eu tenho essas variáveis para chamar minhas ferramentas. E aí eu tenho algo sólido para isso, tá? E aqui, cara, você pode ver, ó, a gente pode desmembrar isso daqui para você ver. Pô, Bruno, na hora que eu vou passar uma variável por parâmetro, eu preciso criar esse monte de coisa aqui, ó. Dá um zoom aqui para você ver melhor. Né? Eu preciso criar isso daqui, ó. Dólar, from, IA, e passar meu parâmetro aqui dentro e criar esse texto. Não, cara. O próprio N8N, ele dá essa inteligência pronta para você. Tá? É só você clicar aqui do lado. Ele já vai puxar de forma automática e ele vai criar esse código aqui dentro. Olha só. Ele vai criar esse código aqui dentro. O que é importante você fazer? O que é importante você fazer? Tá? O nome da variável, o nome do parâmetro que você vai passar aqui, ele tem que ser o mesmo
que você está utilizando aqui no seu prompt, tá? E aonde que você define isso? Você vai definir lá na ferramenta, tá? Então, você vai definir aqui, ó, lá na sua ferramenta. Deixa eu abrir aqui um outro, que é o meu, que aqui é o fluxo da minha ferramenta, tá? Só para vocês entenderem. Eu abri aqui o fluxo da minha ferramenta, que é o agendamento do Google Calendário. Beleza? Então, olha só. Aqui é onde é o nó que a gente define as variáveis, que a gente define os parâmetros. Beleza? Então, olha só. Você pode notar que eu estou utilizando, ó, data after, data before, o tipo da ação. Tá vendo? Os nomes que eu estou colocando aqui são os mesmos que eu utilizei no meu prompt para criar as variáveis no meu prompt. É sempre importante você manter esse padrão para que você consiga fazer essa conversa entre os fluxos, para que você consiga utilizar a inteligência do próprio N8N a favor da sua automação, a favor do seu agente. Beleza? Com isso fica mais fácil. Você não precisa ficar quebrando a cabeça para passar a informação de um lugar para o outro. Ok? Então, beleza, a gente já entendeu que as especificações são as seções que eu vou definindo, tá? De cada tarefa geral que eu defini para o meu agente. Beleza? E isso, galera, é para qualquer agente de IA que vocês forem criar. Eu estou dando exemplo de uma imobiliária, mas pode ser para um consultório médico, pode ser para um dentista, pode ser para um... Enfim, que seja, cara. Tudo que for agente que envolve atendimento, você vai ter tarefas e cada tarefa precisa de especificação. E o seu agente precisa se comportar de uma determinada forma, ele precisa de regras gerais, ele precisa de, que é o nosso segundo ponto aqui, restrições. É o nosso terceiro, quarto ponto aqui, né? Precisa de restrições, que é o que ele não deve fazer. Beleza? É muito importante. Quando você tem um funcionário, ou você tem a sua receita do café, você tem ali uma restrição, que não é colocar açúcar, porque nem todo mundo bebe o café com açúcar, certo? Estou dando um exemplo aqui genérico. Então, tem pessoa que vai beber o café com adoçante, tem pessoas que vão beber o café com açúcar. Então, não coloque açúcar no café. É basicamente isso que a gente está falando aqui para a IA, que está dando restrição do que ela não fazer, beleza? Então, aqui, ó, agendamentos só podem ser realizados dentro do horário de atendimento. Onde que eu estou definindo o horário de atendimento? No meu caso, estou definindo aqui informações. Eu faço validação também dentro do meu prompt para ver se realmente a IA está cumprindo com o que eu propus aqui para ela. Tá? Bom, coloco uma outra restrição aqui. Não permitir agendamentos em feriados nacionais ou fora do horário de funcionamento. Isso já fiz uma conversa com a minha agenda também. Eu já coloquei esses bloqueios lá, tá? Se você estiver utilizando a agenda. Validar todos os números de telefone, enfim. Não armazenar informações sensíveis fora das variáveis específicas. Enfim. Você vai colocando as restrições que você enxerga inicialmente e depois, com o tempo, você vai aprimorando, tá? Um ponto importante, que quando eu comecei, eu ficava batendo muito nessa tecla. Eu queria desenvolver o prompt perfeito logo de início. E não, cara. Foca em desenvolver uma estrutura base, inicialmente, e depois você vai aprimorando. Conforme você vai executando teste, conforme você vai monitorando o atendimento, tá? Sempre que eu entrego uma solução para um cliente, eu costumo monitorar durante 28 dias. 20 dias é o prazo que eu passo, mas eu estouro ali para 30 internamente. Mas para o cliente, eu fico monitorando durante 20 dias. Ok? Ou quando tracionar o atendimento, porque nem todo mundo tem o atendimento tracionado logo de início. Mas eu monitoro por 20 dias. Nesses 20 dias, eu estou coletando informações para eu aprimorar o prompt, para entregar uma resposta mais eficiente, para eu alimentar uma base de dados de informação, de contexto, ok? Para ele ir ali respondendo de forma mais eficiente e por aí vai. Beleza? Então, a parte de restrições é extremamente importante para o seu agente de IA. E, por último, o tratamento de erros.
é o que ele fazer quando uma ferramenta falhar. É muito importante isso, porque muitas das vezes trava ou dá erro por alguma inconsistência de informação, ou, enfim, a ferramenta parou. E ali, o que o seu agente ele vai responder para o usuário? Normalmente, ele joga uma resposta padrão. Não conseguir completar a tarefa, não conseguir, enfim, executar aqui a sua solicitação, e a gente não quer isso. A gente precisa que seja algo humanizado. Então, a gente precisa tratar esses erros também. Então, você pode criar uma tratativa genérica inicialmente, tá? Como quando der erro ou quando você não conseguir executar determinada tarefa, responda isso. Então, sempre que der um erro aqui, e olha só, a estrutura Markdown, lembra? Sempre que eu estou pontuando, eu estou utilizando traço. Sempre que eu quero especificar algo, como você tem que executar isso, 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 isso. Eu estou colocando como 1, 2, 3 e 4. Essa estrutura do Markdown é muito importante, tá? Para que o seu agente siga uma estrutura lógica. Eu estou batendo nessa tecla porque é isso que vai fazer o seu agente não surtar, não responder qualquer coisa, não responder algo aleatório. Beleza? Então, basicamente, é isso, cara. E aí eu abro para perguntas, dúvidas, e eu só peço que ergam a mão e a gente vai fazendo aí um de cada vez. Cara, só agradecer mesmo. Eu já tenho um pouquinho de conhecimento aí de prompt, mas dessa forma aí, para mim, é muito mais organizado e melhorado. Dá para tirar muita aprendizado aí disso que você passou para modificar os que eu já tenho pronto aqui, né? Que eu já tenho já 3 empresas. Dá para modificar aqui e ver, né, o resultado melhor ainda. Show de bola, Maurílio. E aí, cara, você, Maurílio, ou outra pessoa aqui, se quiser compartilhar algum documento, depois vocês falam aí que eu coloco vocês lá na comunidade. Eu vou mandar o link aqui depois para vocês entrarem também, beleza? Bom, o próximo é o... Você quer falar mais alguma coisa? Você quer completar mais alguma coisa, Maurílio? Não, era só isso mesmo. É isso mesmo? Uhum. Show. Espero que ajude aí sua gente, pô. Você tá Vai ajudar sim. Vou pegar essa. Ele não tá tão organizadinho igual esse seu aí, não, mas. Não, é isso aí, cara. Se utilizando essa estrutura, pode ter certeza que ele vai trabalhar de forma mais eficiente. Principalmente você que tem outros fluxos ali, né? Uhum. É que eu atendo uma empresa de. Agora, um psicólogo que eu peguei hoje, uma empresa de locação de eventos, né? Uhum. E uma universidade da Unopar. Aí esse aí é o que eu tava te falando mais cedo, né? Que agora eu já consegui enviar os áudios e as imagens. Agora é só organizar o prompt mesmo pro rapaz. Esse eu tenho que começar do zero da faculdade. O Massa, prompt. Aí eu já vou começar já nesse formato aqui que você tá mostrando. massa. Show de bola, cara. É isso aí. Se tiver alguma dúvida, você manda depois aí pra gente aí, que um ajudando o outro. É isso que eu falo, cara. A gente tem que se ajudar, ainda mais que é coisa nova assim. Tô mandando o link aqui da comunidade lá no WhatsApp, tá? Bom, então agora o próximo aqui é o Thiago. Isso, cara, ó, valeu, gratidão aí. Assim, eu acho que você tem que ser um professor e mestre e ser o cara mais top de N8N aqui no Brasil, porque você tem um dom, cara. Poucos minutos aí que você falou, eu já fiz, cara, sem sacanagem, uns 3, 4 cursos aí e venho batendo cabeça, e o que você falou aí em 20 minutos que eu tô aqui, 30 minutos, foi totalmente diferente do que eu vi durante esse tempo todo que eu estava fazendo esses cursos. Então, cara, não sei qual que é o teu caminho assim, mas se você está buscando realmente aprimorar e mudar a vida de outras pessoas através do seu conhecimento e principalmente ganhar dinheiro, cara, você está no caminho certo, assim, cara. Muito obrigado pela sua disposição aí, por estar dedicando o seu tempo para isso aí, cara. Muito, muito 10, assim, sabe? Pô, agradeço, Thiagão, agradeço, cara. E eu já fazia automação, mas nada relacionado a IA. Então, eu já mexia com N8N, com automações de RPA, essas paradas assim. Pode crer. Indústria, de fábrica, enfim. É por isso que o teu conhecimento é diferenciado, né, cara? Porque, assim, o que a gente vem enfrentando aqui, por ser um assunto extremamente novo, não tem, assim, um profissional ainda
que consiga, assim, né, ter uma propriedade, como você mesmo falou. Eu já vim de um mercado de automação que não era de IA, eu só adaptei para IA. Exato. A galera tipo Exato. assim, o que o cara fazia? O cara era, tipo, sei lá, ele trabalhava de outra coisa, e agora tá mexendo com isso. Não, velho, entendeu? Tipo, é por isso que você tem que ir para esse caminho aí de ensinar e ganhar dinheiro também, cara. E assim, nota 10, assim. A pergunta é o seguinte: se eu tiver um fluxo e aí quiser fazer um orçamento com você ou alguma outra coisa, a gente consegue falar contigo? Como é que é teu acesso? Com certeza, cara. É só você entrar na comunidade, você entrando lá, você já vai ter acesso ao meu contato, tá? Beleza. E ali a gente já pode bater um papo, aí Tá, a gente beleza. já fala aí. Tá. Amanhã, então, eu falo contigo aí ao longo do dia e a gente vai bater um papo. E assim, Maurílio, sua vaga lá no céu já tá lá, hein, velho? Tamo Já junto, irmão. separou uma casa top lá pra você, cara. Obrigado, viu? Tamo junto. Bom poder ter ajudado. Valeu, cara. Obrigado por tudo aí, gente. Tamo junto. Show de bola. Obrigadão, Tiagão. Valeu. Te chamo lá amanhã, Brunão. Toma um Chama abraço. assim, pô. Entra na comunidade, o link eu já coloquei aqui Já tô lá. na. Show de bola. Tamo junto. Certinho.